Fala turma, tudo bem? Meu nome é Jonathan Rodrigues, o professor aqui do canal Regionalizando-se. Se você quer aqui de paraquedas, se inscreva no canal, ativa o sininho da notificação, deixa seu like e a gente vai continuar hoje o assunto para o oitavo ano do ensino fundamental. A gente vai começar a falar sobre dinâmica populacional, vai tratar aqui nessa aula de hoje alguns conceitos demográficos, né? Demografia basicamente é o estudo da população e a gente vai tratar alguns conceitos demográficos. É uma imagem da cidade de Aracaju, né? Do centro da cidade de Aracaju, e a gente vai tratar desses conceitos aqui. A gente vai trazer hoje alguns conceitos como o que é uma população total, o que é uma população relativa, o que é uma taxa de natalidade, uma taxa de mortalidade, uma taxa de mortalidade infantil, taxa de fecundidade e o crescimento vegetativo ou natural. Sem mais delongas, bora para o vídeo. Primeira coisa é a população total, né? Importante a gente citar que o Brasil é o quinto maior país em população no mundo, ou seja, é o quinto país mais populoso do mundo. O país populoso é aquele que possui uma grande quantidade de habitantes, né? Uma grande quantidade de pessoas morando. Por exemplo, o país mais populoso do mundo é a China, e o segundo maior é a Índia, né? Atualmente, o Brasil tem cerca de 220, aproximadamente 220 milhões de habitantes. É uma estimativa aí, né? Tem um site do IBGE que a gente consegue visualizar esse indicador em tempo real, inclusive. Durante o século XX, a população brasileira cresceu em ritmo acelerado e o número de habitantes aumentou mais de 10 vezes. A população brasileira cresceu em 138 anos, quase 20 vezes, segundo apontam os dados do Censo Demográfico de 2010, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Então, a população brasileira ela tem crescido cada vez mais e cada vez num ritmo mais acelerado. Mas isso não é decorrente apenas daquilo que a gente chama de crescimento natural vegetativo, que a gente vai aprender basicamente o que é. Tem a questão das migrações, tem a questão das migrações de retorno, né? Tem a questão das imigrações e vários outros motivos além do crescimento natural ou vegetativo. Aprendemos o que é uma população total, que é basicamente a quantidade de habitantes que existem em um determinado país, município ou estado. Vamos para a próxima. Agora a gente vai saber o que é população relativa, mais conhecida como densidade demográfica. A gente traz aí novamente o Brasil. O Brasil apresenta extenso território, mas nele sua numerosa população não está igualmente distribuída. É verdade. O país povoado, diferentemente do populoso, é aquele que possui uma grande quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. Para fazer esse cálculo, pega-se a população total da nação e a divide pela área da mesma. Esse cálculo também serve para calcular um conceito muito importante e bastante cobrado, que é o de densidade demográfica. Dessa forma, pode-se dizer, então, que um país povoado é o que apresenta uma elevada densidade demográfica. Por, por causa de sua grande extensão, o Brasil é pouco povoado, né? O Brasil ele tem uma grande extensão territorial, né? E aí por isso ele é pouco povoado. A densidade demográfica do Brasil é maior principalmente nas áreas próximas ao litoral, que concentram a maioria dos municípios e com mais de 10 mil habitantes, e menor no interior do país, principalmente ali na região norte, a densidade demográfica é bastante baixa. Se a gente for trazer um exemplo local, Sergipe é o quinto maior estado, é a quinta maior unidade da federação, melhor dizendo, com a maior densidade demográfica, justamente pelo seu tamanho. Né? Existe uma pequena extensão territorial, Sergipe é o menor estado em extensão territorial e, por isso, ele tem uma alta densidade demográfica. Porém, Sergipe ele tem a menor população do Nordeste. Né? Então, a gente consegue ter uma característica que é a seguinte: o Brasil, né? Falando sobre Brasil, é muito populoso e pouco povoado. Populoso porque tem uma grande quantidade de habitantes e povoado porque a densidade demográfica do país é baixa, beleza? E aí vocês conseguem entender sobre Brasil. Sergipe é exatamente o contrário, é pouco populoso e muito povoado.
porque tem uma quantidade baixa de habitantes, aproximadamente 2 milhões, mas tem uma densidade demográfica alta, para vocês terem uma ideia, é o quinto do país. Então, basicamente, esse é o balanço entre populoso e povoado. Não confundam. Populoso vem de população, vem de quantidade de habitantes, de população total, que é o indicador anterior que a gente viu, e povoado vem de densidade demográfica, que basicamente é a quantidade de pessoas pela área da mesma, né? Pela área daquele país, daquele estado, daquele município. Você pega a quantidade de habitantes e divide ali pela área daquele estado, daquele município ou daquele país. E aí a gente vem um próximo indicador, que é a taxa de natalidade, que é o número de nascidos em um grupo de 1.000 indivíduos, beleza? E como é que a gente faz para calcular? A gente pega o número de nascimentos, multiplica por 1.000 e divide pela população absoluta, ou seja, pelaquela população total que a gente viu anteriormente. Aí nós temos o exemplo, né? A população de um país A nasceram 40.000 crianças e sua população total era de 7 milhões de habitantes. Temos então, aí a gente pega 40.000, né? Porque a gente traz um percentual, né? Isso para a gente trazer o percentual, a gente precisa desse cálculo. A gente pega 40.000, multiplica por 1.000, pega esse resultado e divide pela quantidade da população absoluta, que são 7 milhões, basicamente, né? E a gente tem esse cálculo aqui, que vai dar 5,71%, beleza? A população de um país B nasceram 295 mil crianças e sua população total é de 13 milhões de habitantes. A gente faria da mesma forma que a gente calculou anteriormente. Você pega 295, multiplica por 1.000 e divide pela população absoluta, que deixa que são 13 milhões de habitantes. Se quiser, faz esse exercício e deixa a resposta no comentário, só para saber se você aprendeu mesmo. A taxa de mortalidade é o número de óbitos. E para fazer o cálculo, é do mesmo jeito que a natalidade. Você pega o número de mortes, multiplica por 1.000 e divide pela população absoluta. E aí, basicamente, nesse cálculo aí, é só trocar a taxa de natalidade por o nome natalidade por mortalidade e o cálculo é o mesmo, beleza? Taxa de natalidade corresponde ao número de nascidos e nascidos com vida, beleza? Se o bebê infelizmente nascer morto, ele não entra para esse indicador. E a taxa de mortalidade corresponde ao número de óbitos, tá bom? Vamos para a próxima. E aí a taxa de mortalidade infantil. O que é a taxa de mortalidade infantil? É basicamente o número de óbitos das crianças que morreram no primeiro ano de vida. Então é diferente da taxa de mortalidade comum. A taxa de mortalidade vai pegar tudo. A taxa de mortalidade infantil vai ser específica para os habitantes que morreram no primeiro ano de vida. E aí a gente divide não agora pela população absoluta, mas pelo número de nascimentos, beleza? Então a taxa de mortalidade infantil é o número de óbitos no primeiro ano de vida vezes 1.000 dividido pelo número de nascimento, diferentemente da taxa de natalidade e mortalidade, que a gente dividia pela população total, agora a gente divide pelo número de nascimentos, beleza? A gente tem aí também a taxa de fecundidade. A taxa de fecundidade é uma estimativa do número de filhos que uma mulher tem ao longo da vida. É a média de filhos por mulher, beleza? Seguindo uma tendência mundial, sobretudo nos países urbanizados, a taxa de fecundidade no Brasil está em constante declínio. O país já registrou uma das mais elevadas médias mundiais de filhos por mulher, porém esse feito foi revertido com o passar dos anos. E aí a gente consegue perceber, né?
Se você pegar na sua família, principalmente seus avós, as pessoas que nasceram aí na década de 1940, 1950, vocês vão perceber que eles tinham muito mais filhos, né? Em 1960, a média brasileira, né? A média da mulher brasileira era ter 6 filhos, beleza? A mulher tinha em média 6 filhos. Em 1980, isso regride para 4 crianças. Em 2000, regride para 2. E a estimativa para 2020 é para que seja 1,5, ou seja, cada vez mais as mulheres estão tendo menos filhos. Isso aí tem vários motivos, né? Isso aí inclui a questão do trabalho, a mulher foi mais inserida na questão do trabalho, tem essa questão. Tem a questão também de políticas de anticoncepcional, tem a questão também de acesso à informação, né? Então, a gente tem vários fatores. Tem a questão também econômica, que a mulher passa a fazer papel ativo da economia, e aí existem esses fatores aí que influenciam diretamente nessa questão aí da taxa de fecundidade. Taxa de fecundidade, basicamente, é a média de filhos por mulher brasileira ou por mulher sergipana, mulher acajuana, e aí você pode escolher a área, o recorte espacial, tá bom? E aí a gente vai para o último, que basicamente é o crescimento vegetativo ou natural, que eu falei lá no início, e aí a gente vai descobrir o que é agora. O crescimento natural ou crescimento vegetativo é a diferença entre os nascimentos e os óbitos, ou seja, entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Geralmente ele é expresso em porcentagem. E aí o crescimento vegetativo ele pode ser positivo, quando o número de nascimentos é maior do que o de mortes, negativo, quando o número de nascimentos é menor do que o de mortes, e nulo, quando o número de nascimentos é igual ao de mortes. E aí a gente tem um crescimento vegetativo diferenciado, né, na questão da população. Se você pegar o mapa mundi, você consegue perceber que o crescimento vegetativo, por exemplo, se a gente tirar como base o ano de 2017, por exemplo, digamos assim, a gente consegue perceber que ainda os países africanos eles têm um crescimento vegetativo positivo, mais positivo do que os demais países. Isso quer dizer que ainda a gente tem uma taxa de natalidade extremamente alta. E aí a gente pega essa questão aí, tá bom? E aí a gente tem, por exemplo, países como a Rússia, que tem a taxa de natalidade baixa e a taxa de mortalidade mais alta do que a taxa de natalidade, e aí o crescimento vegetativo ele fica negativo, beleza? E aí com isso a gente tem esse balanço aí da população. É importante a gente salientar que não é o crescimento vegetativo não é soberano sobre o crescimento de uma população, da população absoluta, por exemplo. Existem, como eu falei, pessoas, entrada, né, de pessoas, saída de pessoas, é importante a gente salientar também, e existem balanços internos aí que podem afetar os estados e municípios. E a gente consegue perceber que essa dinâmica populacional ela vai ser moldada de acordo com essas características, beleza? Gostou desse conteúdo? Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, deixa seu like e compartilhe esse vídeo com as pessoas, tá bom? Próxima aula tem mais. Tchau, tchau!